Nesse vídeo vou te falar o que são as RDBs, quais as principais diferenças delas para os CDBs e o que é importante de analisar antes de investir nesses ativos. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. A RDB é a sigla para Recibo de Depósito Bancário e ela é um investimento de renda fixa considerado bastante seguro. Se tu tem alguma familiaridade com investimento, tu deve ter percebido que RDB, a sigla, é bem parecida com CDB, né? Certificado de Depósito Bancário. E qual que é a diferença entre esses dois ativos? Tanto as RDBs quanto os CDBs são investimentos de renda fixa, são títulos de renda fixa que possuem a garantia do FGC, possuem incidência de imposto de renda conforme a tabela regressiva do imposto de renda e possuem incidência de IOF nos 30 primeiros dias. Bom, mas então qual que é a diferença entre esses dois ativos? É que os CDBs só podem ser emitidos por bancos, enquanto que as RDBs são emitidos por financeiras. Os bancos até podem emitir RDBs, mas eles raramente fazem isso. Bom, sabendo disso, então a gente chega em uma outra dúvida, né? Em uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre um banco e uma financeira? As duas são instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central. As duas concedem empréstimos, concedem financiamentos. Só que as financeiras não fornecem serviço de conta corrente e não possuem agências também. E, além disso, e que eu diria que a principal diferença entre elas é que as financeiras são instituições bem menores do que os bancos. Elas têm menos poder, assim, do que os bancos. E antes da gente partir para a comparação direta entre as RDBs e os CDBs, se tu já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. E se tu gosta desse tipo de vídeo onde eu faço comparação entre um investimento com outro, deixa embaixo nos comentários também quais os outros investimentos que tu gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Tá, mas então voltando aqui para RDB versus CDB, qual que é melhor? Qual rende mais? Qual que é mais seguro? Normalmente as RDBs tendem a oferecer uma rentabilidade um pouquinho mais atrativa do que os CDBs, exatamente porque elas são emitidas por instituições menores, ou seja, que são mais arriscadas. Daí talvez tu esteja pensando, tá, Francisco, mas tu não disse que as duas são protegidas pelo FGC em até 250 mil reais? Então elas não têm, na verdade, a mesma segurança? Sim e não. Na teoria sim, porque as duas têm a garantia do FGC até 250 mil reais, mas na prática, uma financeira, por ela ser uma instituição menor, ela tem muito mais chance de quebrar do que um banco. E por mais que exista a garantia do FGC, o FGC é tipo o seguro do carro, é uma coisa que tu tem, mas que tu prefere não usar. Por isso que antes de investir nesses ativos é bom analisar algumas coisas, e é isso que eu vou mostrar agora aqui na tela do computador. Esse site aqui que eu tô é o IUB, que é um site de buscas de investimento. Então tu coloca aqui o valor que tu quer investir e em quanto tempo tu quer resgatar, ele vai trazer investimentos de diversos bancos e diversas instituições financeiras que atendam aos critérios que tu colocou. E antes eu tinha colocado aqui que eu quero investir R$1.000 em um prazo de 24 meses. E daí ele trouxe vários investimentos, obviamente eu escolhi os de renda fixa para que ele traga opções de RDB e CDB e encontrei essas duas opções aqui. Uma RDB da Avista Financeira, que rende 146% do CDI, com essas características aqui, né? Investimento mínimo de R$1.000 e 24 meses, 2 anos. E eu encontrei também um CDB do Banco Máxima, que rende 140% do CDI, mesmas características, né? R$1.000 e 24 meses. Tá, obviamente a RDB rende mais, né? 146% vezes 140%. Só que a gente volta para aquele negócio do FGC, né? As duas são garantidas pelo FGC, mas o FGC é aquele negócio que eu prefiro não utilizar. Então eu quero saber o verdadeiro risco do meu investimento. Qual que é o verdadeiro risco de investir nesta instituição aqui e qual que é o verdadeiro risco de investir nesta instituição aqui? Por quê? Primeiro que o FGC, ele pode demorar, ele tem aquela dor de cabeça, né? Ah, vai garantir meu investimento, meu dinheiro de volta caso a instituição quebre? Vai, mas pode levar um tempo, pode levar 1 mês, 2 meses até tu receber o teu dinheiro de volta. É aquela dor de cabeça que tu prefere não ter. E outra que também é muito importante é que
O FGC ele não tem dinheiro infinito. O caixa que o FGC tem, ele é composto por uma pequena colaboração que todas as instituições financeiras fazem todos os meses para formar o dinheiro que o FGC tem ali. E a última vez que eu vi, o FGC tinha em torno de uns 50 bilhões de reais ali de dinheiro para ressarcir investidores ou clientes de alguma instituição que venha quebrar. E no momento que tu pensa assim, que o FGC tem 50 bilhões de reais em caixa, quanto que isso dá para cada pessoa, dependendo de quantos clientes aquela instituição tem? Porque, por exemplo, uma instituição financeira que tem 5 milhões de clientes, se tu pegar 50 bilhões, e hoje em dia não é tão difícil um banco digital ou uma instituição menor assim ter 5 milhões de clientes. Já tem algumas aí que tem mais que isso. O Banco Inter já tem 10 milhões, o Nubank tem 20 milhões. Então o que acontece? 50 bilhões dividido por 5 milhões de clientes, daí dá 10 mil reais para cada um. Tá claro que nem todas as pessoas vão ter 10 mil reais, mas o que eu quero dizer é que já não alcança o teto do FGC. E isso já é algo para, tipo assim, se preocupar. Eu não posso colocar todas as minhas fichas no FGC, eu preciso analisar outras coisas também. Tá, então quais são essas outras coisas que eu preciso analisar? De uma forma geral, eu preciso saber a saúde financeira dessa instituição, né? Eu preciso saber se ela está meio mal das pernas ou se ela está tranquila, se ela precisa... Porque, na verdade, quando um banco ou uma instituição financeira emite um título de renda fixa, ela está fazendo isso para captar dinheiro. E daí tu precisa se perguntar, será que ela está fazendo isso porque ela está mal das pernas, porque ela precisa pagar dívidas? Ou é para as operações normais dela, assim, ou até para fazer investimento em outros projetos? Tá, então como que eu faço isso? Tem este outro site aqui, Banco Data, que é bem legal para analisar diversos indicadores de instituições financeiras, principalmente bancos e financeiras, que é o caso aqui da Avista. Então eu já coloquei aqui essas duas instituições, ó, a Avista Financeira e Banco Máximo. O que a gente analisa aqui? Esse site aqui traz um monte de coisa. Mas o que é importante analisar? Óbvio que eu não vou olhar tudo isso daqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas o que é importante analisar? Índice de Basileia da Avista Financeira, 5,5%. Francisco, o que é índice de Basileia? Tu está falando grego. Vamos descer aqui para baixo. E aqui tem a explicação. Ó. Índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros que será exposto por meio da carteira de crédito. Tá, resumindo, o índice de Basileia, porque bancos, instituições financeiras, de uma forma geral, elas operam utilizando o capital de terceiro, né? Elas pegam dinheiro emprestado e emprestam para outras pessoas. E o índice de Basileia fala qual que é o percentual do seu capital, do capital da própria instituição que ela está utilizando. E aqui tem uma coisa bem importante, ó. O índice, está em negrito, o índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de 11%. Ou seja, o Banco Central exige que as instituições financeiras utilizem pelo menos 11% do seu capital próprio. E a Avista está utilizando somente 5,5%. Isso já não é um bom sinal, porque significa que ela está mais alavancada ainda, ela está utilizando mais ainda capital de terceiros. Outra coisa, índice de imobilização. O que é o índice de imobilização? A gente desce aqui também. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$100 de seu patrimônio, R$30 estarão investidos em bens que não possuem liquidez imediata. Ou seja, qual o percentual do seu patrimônio que está alocado em ativos que tu não tem uma liquidez muito alta. E também aqui tem uma informação importante, o índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. E a Avista Financeira está com 382,4%. Basicamente tem mais do que todo o seu capital imobilizado ou em ativos que não é tão fácil de resgatar o dinheiro. Isso também não é um bom sinal. Outras informações aqui, todas essas informações aqui são da última publicação dos resultados. Aqui no caso é 3 de março de 2020. Lucro líquido da instituição, menos 141 mil. Tá, mas isso não me diz muita coisa. Vamos olhar, até porque esse ano aqui, pandemia, essas coisas tudo, vamos olhar histórico do lucro líquido. A gente consegue ver que em 2018 ela teve um lucro líquido de 3,7 milhões, mas em 2019, antes mesmo da pandemia, já teve um prejuízo de 2,3 milhões. E em 2020, até o momento, ela conseguiu reduzir isso daqui, mas
até março de 2020 está com um lucro líquido ainda negativo de 140 mil reais. Daí não sei o que vai acontecer até o final do ano, se esse lucro, se isso daqui vai ser um prejuízo ainda maior ou se vai conseguir recuperar, né? Não tem como saber. E outra coisa aqui, tem várias coisas, obviamente eu não vou analisar isso tudo, mas eu quero ver isso daqui. Clientes e operações. Aqui tem o número de clientes que essa instituição tem aqui. Então em 2017 tinha 250 mil clientes, em 2018 conseguiu mais que dobrar o número de clientes aí para 560 mil. Em 2019 já reduziu a full de novo e agora em março de 2020 tem 350 mil clientes. Então o que eu gosto de ver aqui nesse caso é fazer aquela continha lá, né? Eu sei que o FGC tem em torno de 50 bilhões de reais em caixa. 50 bilhões dividido por 350 mil clientes dá uns 142 mil reais. Eu tinha feito essa continha aqui. Dá uns 142 mil reais. Não bate o teto do FGC, mas é aquela coisa, né? Obviamente poucas pessoas vão ter 140 mil reais investido aqui, então provavelmente o FGC conseguiria bancar caso essa instituição venha a quebrar, possivelmente o FGC consegue ressarcir os clientes. Obviamente eu olharia outras coisas aqui sobre essa instituição antes de investir, eu até tenho um monte de coisa aqui, mas como eu disse eu não vou olhar tudo para esse vídeo não ficar gigantesco. Mas vamos olhar agora do Banco Máximo. Banco Máximo, índice de Basileia, 12%, lembrando que o mínimo exigido pelo Banco Central é 11%, então ok, já está melhor. Índice de imobilização, 38,5%, o mínimo exigido pelo Banco Central é 50%, ou seja, ele tem mais de 60% aí do seu patrimônio está livre, que a qualquer momento ele pode pegar para pagar para as pessoas que solicitem resgate. Lucro líquido da instituição até março de 2020, no caso desde o início do ano até março, no primeiro trimestre, 13,2 milhões de reais de lucro. Aqui tem o histórico do lucro, né? Então, em 2017 teve um lucro de 6 milhões, em 2018 teve prejuízo, mas em 2019 já teve um lucro bem maior, de 38 milhões, e o primeiro trimestre de 2020 já teve um lucro de 13 milhões, já está mais tranquilo, assim. Deixa eu ver agora aqui o negócio dos clientes. Número de clientes, tem bem menos clientes, mas a gente consegue ver que vem crescendo todos os anos o número de clientes. Então isso daqui tem bem menos clientes, provavelmente também mesmo caso venha a falir, o FGC consegue ressarcir as pessoas. O que eu quero mostrar com essa análise aqui? Lembrando que isso daqui não é recomendação de investimento. Eu não estou dizendo que investe nisso, investe naquilo. E nem estou dizendo que se tu tem dinheiro aqui na vista financeira, tira porque ela vai quebrar. Não estou dizendo isso. Mas que se eu tivesse que escolher entre estes dois investimentos aqui, eu me sentiria bem mais confortável em investir neste CDB aqui do Banco Máximo. Porque entre 146% versus 140% é só 6% de diferença. E além disso, é 6% de diferença da taxa Selic que está em apenas 2%. Ou seja, 6% de 2% não é absolutamente nada. Então, 6% para ter aparentemente um risco muito maior aqui dessa instituição quebrar e ter que acionar o FGC e daí ter toda aquela dor de cabeça, eu me sinto muito mais confortável investindo neste produto aqui, caso eu tivesse que escolher entre esses dois. É por isso que eu sempre digo aqui no canal que a gente não pode escolher um investimento olhando apenas para a rentabilidade dele, porque nos investimentos existe a relação risco-retorno, né? Quanto maior o risco de um investimento, maior vai ser o retorno dele. E a gente sempre tem que analisar para ver se o retorno compensa esse risco maior. Por isso que é muito importante analisar essas outras coisas. Isso serve tanto para investimentos de renda fixa quanto investimentos de renda variável. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários se tu gostou, se tu não gostou. Se ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou responder. E também escreve aí se tem alguma sugestão de algum outro vídeo, algum outro tópico que tu quer que eu traga aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.